Bom dia, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de humanas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro O Espaço do Cidadão, do professor Milton Santos. Então vou dar um breve contexto aqui para vocês. Então nós sabemos aí as bases do processo de urbanização das grandes cidades. Como se constrói o espaço geográfico. Nós já vimos que o professor Milton Santos, conceitua a construção do espaço geográfico em dois itens que são fundamentais: sistemas de objetos e interação contínua com sistemas de ações. Então o professor afirma que essa interação sempre existiu. Então, desde que o homem passou a evoluir para uma sociedade, uma vida em sociedade, uma vida comunitária, uma vida coletiva, ele sempre esteve presente. Quem sempre esteve presente? A construção do espaço com base nos sistemas de objetos e sistemas de ações. O que era diferente daquele período inicial para o período atual é que os sistemas de ações eram prioritários. O que significa dizer que os homens se relacionavam primeiro, eles procuravam ter uma vida coletiva, porque a vida coletiva facilitava a sobrevivência deles, e por meio dessa vida coletiva os objetos iam sendo criados. Então, uma vez que se optou por viver coletivamente, por exemplo, precisou se armazenar comida. Então, a necessidade de se criar formas de armazenar criou o pote, criou as cumbucas. A necessidade de lavrar a terra criou objetos que pudessem lavrar a terra. Então, essas relações coletivas, o homem pensando em conjunto na busca de resolver as questões que lhe eram cotidianas, levaram eles a criar objetos. Então, primeiro vem as relações e depois vem os objetos. Perfeito. Construção do espaço geográfico sempre se dá assim. Uma vez que o homem está coletivamente unido, ele pensa em formas, em soluções coletivas, e aquela solução propicia a criação de instrumentos que vão dinamizar ali a sua produtividade cotidiana. O sistema capitalista inverteu esse processo. Então, ao invés das relações serem prioritárias e elas produzirem objetos, se inverteu. Os objetos são colocados como elementos prioritários e por meio dos objetos se criam as relações. Então, o processo de urbanização capitalista é esse. Coloca-se os objetos à frente do processo e as relações vêm em consequência. Um exemplo claro: clubes de automóveis. Então, os clubes não se formam porque as pessoas se relacionaram e decidiram comprar aquele automóvel. É o inverso. As pessoas compram o automóvel e por meio desse automóvel, por meio desse objeto, elas criam relações. O mesmo se dá com telefones, com condomínios, com casas, com praia, com todo tipo de relacionamento hoje. O ter, você tem um objeto e por conta de você ter aquele objeto que outras pessoas têm, o relacionamento fica facilitado. E é óbvio que, em sendo assim, os objetos passam a ter uma prioridade e eles passam a comandar as relações. Então Milton Santos fala isso bem claramente aqui no seu livro, na página 23, Ele diz assim: a vitória do consumo como fim em si mesmo, a supressão da vida comunitária, baseada na solidariedade social e a sua superposição por sociedades competitivas que comandam a busca de status e não mais de valores. Em tais sociedades corporativas, reina a propaganda como fazedora de símbolos, o consumismo como seu portador, a cultura de massas como caldo da cultura fabricado, a burocracia como instrumento e fonte de alienação. Então, uma vez que os objetos estão no centro do processo
da construção do espaço geográfico, que é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, sempre foi. A questão central é a inversão desses valores. Então nós vemos agora, com essa situação de pandemia, né, de restrição social, de restrição de circulação, o quanto esse processo é forte, né? O quanto ele causou estrago. E quando Milton Santos escreve o livro, ele fala que os pobres, que seria o homem lento, estavam isentos desse processo porque eles, felizmente, não tinham dinheiro para entrar na sociedade de consumo de maneira tão intensa a ponto de se tornarem alienados. E hoje esse processo já era, né? Então vocês estão vendo aí a reportagem do UOL afirmando que a depressão não é mais doença de rico, né? Que na pandemia as periferias foram fortemente afetadas pela questão da restrição da circulação e pela vulnerabilidade emocional por conta dessa falta de visibilidade, né? Então é um tema muito interessante, né, para se ver o quanto que a sociedade evoluiu realmente naquela linha que o professor Milton Santos tinha falado, mas ainda foi muito mais além porque atingiu uma gama enorme da sociedade. Ok? Eu estou terminando aí o livro completo O Espaço do Cidadão e logo eu já vou publicar aqui no site. Ok? Muito obrigado, não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo.